Zé, o Brasil vive uma crise na segurança pública? Não é de hoje. É um processo delicado que vai se arrastando ao longo do tempo e vai se agravando. E nós não temos tido a maturidade, enquanto sociedade, de perceber as causas do problema. E não temos conseguido encontrar a saída para isso. Normalmente, nós temos encontrado situações simplistas. Não, aumenta esta pena aqui, você toma aquela outra medida lá, quando, na verdade, o problema de segurança pública ele exige, primeiro, um diagnóstico profundo das causas que geram esses problemas. O segundo, remédios que não são somente, devem ser também, mas não somente repressivos, mas devem ser preventivos em várias áreas que podem se integrar para cuidar do problema. Vou dar um exemplo aos nossos telespectadores e às nossas telespectadoras. Em geral, nós dizemos que boa parte da violência que acontece hoje nas grandes cidades tem a ver com as organizações criminosas. Isso é a mais pura verdade. Agora, nós raramente associamos uma causa que é óbvia. O problema das organizações criminosas nasce nos nossos presídios, nas nossas péssimas condições carcerárias. As nossas primeiras organizações criminosas foram formadas, inclusive, como um instrumento de autodefesa de presos em relação às condições carcerárias que vivem. Ora, o que acaba acontecendo? Ao nós não tratarmos da questão prisional como deve, nós prendemos muito mal e não tratamos de cuidar dessa situação, misturando autores de pequenos delitos com segmentos organizados da delinquência, qual é o resultado que eu tenho? Eu tenho que os presídios são o elemento de captação maior da criminalidade. E nós não nos damos conta disso. Então, nós não damos resposta para o aprisionamento, nós não damos resposta para a questão prisional, nós não damos resposta, portanto, para os problemas que nós estamos apenas, muitas vezes, tratando os efeitos e não vendo as causas. Muitas dessas causas também são profundamente interligadas com a ausência do Estado em certas regiões territoriais. Ou seja, o Estado simplesmente abdicou do exercício do seu poder em certas regiões das grandes cidades. Isso no Rio de Janeiro é uma realidade. Ou seja, há certas zonas que são controladas pelo tráfico e pelas milícias e que o Estado não existe. Quando se desenvolveu no passado a política das UPPs, das Unidades de Polícia Pacificadora, se fez uma medida interessante no primeiro momento, mas não se levou o Estado com políticas sociais para preencher o lugar. Qual foi o resultado? Aquilo foi derrotado. Então, é necessário, Leandro e querida amiga Ana Amélia, que se discuta a segurança pública com seriedade e a gente pare um pouco de jogar para a plateia e comece a ter políticas mais sérias em âmbito da Federação Brasileira, dos municípios, dos estados e da União, com o envolvimento pleno da sociedade brasileira acompanhando o que é feito. Amélia, o Brasil vive uma crise na segurança pública? As cenas que a gente viu, que foram mostradas há pouco em São Paulo, desse ataque na frente de um conhecido bar da capital paulista, são a demonstração mais clara da gravidade da situação que estamos. A morte daqueles 3 médicos no Rio de Janeiro, que foi uma coisa terrível. E imagine isso, primeiro, a imagem péssima que isso mostra para o mundo, porque isso hoje, com a rede social, a comunicação direta e imediata, é um desserviço à imagem do país. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o crime organizado se transformou num grande negócio. O dinheiro que é aplicado no tráfico de drogas, no tráfico de armas e no mais, cria isso como uma operação, uma organização empresarial para o cometimento do crime. Hoje, a CNN mostrou muito cedo da manhã a operação da Polícia Federal para revelar exatamente a gravidade do que representa a entrada de armas com muita facilidade no território brasileiro, que é uma fronteira. Uma vez ouvi de um representante da Polícia Federal, num debate no Senado que eu havia promovido, que a fronteira brasileira era um verdadeiro queijo suíço, ou seja, cheio de buracos, e você não tem uma proteção num país de dimensões continentais, com muitos países que têm esses problemas, o tráfico de drogas, a produção de cocaína, a produção de
o tráfico de armas agora com o negócio do Paraguai. Então, primeiro isso, o equipamento, isso tudo sai caro, isso tem investimento. Sai caro também para o setor privado, para as empresas que precisam contratar serviço privado de segurança para ter uma proteção mínima. Nesse caso do bar lá em São Paulo, não havia, mas não havia também policiamento. E era um bando atacando um carro para roubar um celular. Então, ele ultrapassou os limites da racionalidade. Então, é preciso realmente uma integração entre União, Estados e municípios, mas não aquelas questões, como disse o Zé Eduardo, com a experiência que tem, de ex-ministro da Justiça, de ser casuística. O Congresso costuma reagir sob a emoção, sob a paixão. Vamos fazer, vamos resolver, cria uma lei e ela não funciona. E outra questão, para mim, é a impunidade. Não há consequências. Então, quem comete o crime, dali a pouco está solto. Às vezes, até por uma decisão de um ministro da Suprema Corte. Então, essa situação de impunidade, isso gera, digamos, a segurança do criminoso de praticar o crime cada vez com maior facilidade. Então, eu penso que é uma cadeia de ações, Leandro, a serem tomadas pelo conjunto dos governos e da própria sociedade. Temos visto muitos episódios de violência em centros urbanos. Como contornar esse problema? Olha, há muita coisa que tem que ser feita. A Ana Amélia tocou num ponto muito importante, que é a falta de integração entre as forças policiais. É incrível, mas dentro dos próprios estados, que são as unidades federativas que têm a maior nível de competência na segurança pública, as polícias nem sempre se entendem. Então, a polícia civil não se dá com a militar, disputa o espaço. Ou mesmo no âmbito federal, às vezes a polícia federal disputa espaços com a polícia rodoviária federal e vice-versa. Há uma desintegração, digamos assim, das forças de segurança no âmbito das próprias unidades federativas. Mas, além disso, as unidades federativas não dialogam. As forças estaduais não dialogam com as federais, os municípios ficam assistindo, nós não temos planos integrados que pudessem produzir ações repressivas, preventivas e de políticas sociais nas áreas que têm maior densidade criminosa. Há uma pobreza imensa nesse aspecto e dificultada às vezes por problemas políticos. Além disso, para concluir, Leandro, foi muito feliz a Ana Amélia quando falou da fronteira. Nós temos 8.000 quilômetros de fronteiras marítimas, 16.000 quilômetros de fronteiras terrestres. E temos na Polícia Federal, para isto, 15.000 servidores. Ou seja, não é possível, né? Então, ou seja, nós temos que repensar tudo isso, mas sem esse fanatismo, sem dogmatismo, pegando estudos, fazendo um trabalho sério e agregado. Sem uma coesão e um entendimento e jogando para a plateia, nada será resolvido. Amélia, temos visto vários episódios de violência em várias cidades. Como contornar esse problema? Olha, Leandro, é muito difícil É um conjunto de ações que precisam ser tomadas. Você imagina também o risco da cooptação na área da segurança. Por exemplo, quando as operações aconteceram no Rio de Janeiro, envolvendo as Forças Armadas, o risco de cooptação de um policial militar. Nós tivemos um caso de um aviador, um sargento da aeronáutica, transportando num avião oficial da Força Aérea Brasileira cocaína para a Europa. Então, ver a gravidade disso, que é exatamente o lucro fácil dessas operações. Você tem também que exercer uma compliance dentro dos organismos, porque você tem uma Polícia Federal muito preparada e nos estados nem sempre. Às vezes, falta gasolina para a viatura, o uniforme não é completo, ele não tem sequer colete à prova de balas. Então, imagina, é muito realmente complexo e por isso precisa desse processo de integração entre os sistemas. Senhores, vamos fazer um rápido intervalo agora, mas seguimos com esse assunto no próximo bloco. A gente volta já já. Estamos de volta com um grande debate. Zé Eduardo, segurança pública pode ser considerada uma pedra no sapato do atual governo, na sua avaliação?
Olha, Leandro, eu acho que é uma pedra no sapato não só do governo federal, como de qualquer governo federal, de qualquer governo estadual, de qualquer governo municipal, pouco importante são partidos de direita ou de esquerda. É um grave problema que precisa ser avaliado. E a Ana Amélia fez uma referência que eu achei muito importante na perspectiva da integração. Enquanto nós não promovemos uma integração institucional das forças policiais, das forças que atuam nessa área, inclusive com setores que produzem políticas sociais que podem combater o crime, nós não vamos ter efeitos reais, né, em combate, ao enfrentamento em questões de segurança pública. Eu dou um exemplo. Eu me lembro que quando nós estávamos na época da Copa do Mundo, e a Ana Amélia vai lembrar disso, muitos achavam que o desastre da Copa do Mundo ia ser segurança pública. Chegavam a falar, olha, o Brasil não vai conseguir fazer Copa nenhuma, com essa segurança, etc. E ao contrário, quando termina a Copa, foi o item mais bem avaliado de todos os turistas que vieram para o Brasil. A pergunta é, o que aconteceu? O que aconteceu é que houve uma integração das polícias. Foram criados centros de integração dessas forças policiais, com todos que haviam atuar, um planejamento, uma coordenação, em que todos se reuniam numa sala de situação para discutir a estratégia e o planejamento, sem que alguém assumisse para si a dimensão de prima-dona, né, que ia mandar e comandar tudo, mas todos integrados, inclusive com as Forças Armadas, tendo esse cuidado que a Ana Amélia falou. As Forças Armadas, elas não são treinadas para a segurança pública, são treinadas para a guerra. E é perverso colocá-los muitas vezes em atividades de linha de frente de segurança pública, porque pode haver a cooptação, não é, de soldados pelo crime, pelo tráfico. Então, tudo isto, a meu ver, remonta a vários problemas. O sistema prisional, falta de integração, debilidade das nossas forças policiais na perspectiva de remuneração de equipamentos, etc. Muitos problemas que somente serão resolvidos se nós tivermos todos juntos superando os problemas políticos e a sociedade participando ativamente de um projeto de segurança pública para o país. Ana Amélia, a segurança pública pode ser considerada uma pedra no sapato do atual governo? Olha, qualquer um ia ter nisso, na área de segurança, uma grande dor de cabeça e se não tiver, nenhuma solução é mágica. É muito complexo, que exige uma análise detalhada dos quadros, porque, aonde, quem, a origem, como se forma, quem participa, quem financia, da onde vem a arma e limitar também exatamente as ações. Mas eu penso que quando você olha o conjunto do sistema, nós chegamos a pensar, até o Congresso discutiu, um SUS para a segurança. Quer dizer, um sistema único de segurança, em vez de sistema único de saúde, também um sistema único de segurança, que seria uma integração formalizada de todos os entes federativos. Mas quando você olha o mapa da violência e olha, por exemplo, do aumento do feminicídio no Brasil, não adianta ter um policial dentro de cada casa brasileira para evitar um feminicídio, uma agressão do marido, do companheiro ou do namorado à mulher. Isso está acontecendo com um aumento assustador e eu penso que aí reside uma outra questão, é o comportamento, a questão da atitude, um desamor, um desrespeito, que é preciso a sociedade, na escola, criar uma atitude de maior solidariedade, maior convivência. Nós estamos embrutecidos, eu me alarmo muito, porque eu não gosto de violência, a violência me assusta, me alarma, mas a violência, inclusive, da relação política, toda ela. Então, eu penso que a gente precisava até na escola começar esse ambiente de respeito entre meninos e meninas, entre os mestres, os professores agredidos, crianças assassinadas dentro de escola, Leandro. Então, um tema que nos chama a atenção, à sociedade, para examinar isso com profundidade e não dizer isso é uma questão de governo. Não é uma questão só de governo, é uma questão da sociedade brasileira.